Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento. Bom dia, meus irmãos amados em Deus. Bom dia, Jonathan, tudo bom? Fala comigo, tudo bem? Aqui não é bom dia, aqui é boa tarde, mas Que é boa tarde também, né? até Eita, que sou, mas saúde. que Deus abençoe essa conversa aqui para nós todos. Amém. Pessoal, a gente ficou esse tempo longe, né? Graças a Deus não foi devido à saúde, foi devido a trabalho. Há a agenda é completamente cheia, né, Jonathan? Aos afazeres, Aos exato. afazeres, isso. A gente tem muita coisa para arrumar ainda nisso, pontualidade, para deixar pronto. Essa questão de, vamos gravar toda terça, toda sexta, não sei o que, todo final de semana. Mas a gente vai agitando isso com o tempo, se Deus quiser. A gente não tem o luxo de poder escolher um dia e estar 100% nele, porque realmente é muita coisa, né, Jonathan? O Jonathan trabalha, eu também. A gente faz faculdade, a gente como é que é? Trabalha. Aí tem os afazeres da igreja também. Sim. Tem muitas coisas que acabam, não diria tomando nosso tempo, né? Mas acabam, né? Utilizando o nosso tempo, né? Porque tomar é diferente, né? Tomar parece que Tomar é parece uma coisa roubar, né? mais séria, né? Isso. Rouba nosso tempo, não, exato. Exato. Ocupa o nosso tempo. Ocupa, exatamente. E aí hoje, como vai ser um pouco diferente, a gente tava fazendo essa série sobre romanos, né? E a gente resolveu dar uma paradinha. E não vamos começar, a gente vai fazer um vídeo sobre um livro só, né? Hoje. Que é um livro que a gente já conversou muito, né, Jonathan? Muito tempo atrás, ano passado já. A gente sempre conversou sobre esse livro, que é o livro de Eclesiastes. Para quem não conhece Eclesiastes depois de Provérbios, isso. Isso. De Provérbios. Exércitos É um cantares. livro extremamente interessante, né? Para ser meditado. E a gente vai tentar passar um pouco, eu e o Jonathan vamos tentar passar um pouco dessa visão que a gente tem sobre Eclesiastes e como é um livro muito interessante da gente conversar sobre e tá aprofundando um pouco sobre algumas temáticas que o livro tem. Daniel, costumo dizer que eu acho que a maioria dos livros da Bíblia que você pega para ler, ele tem várias temáticas, mas ele tem uma temática central, né? Uhum. Tipo assim, temática central. Marcos, Sim. Mateus, Lucas e João, aí você pega Romanos tem uma matemática central, Provérbios tem uma matemática central, né? E eu diria que Eclesiastes é um que tem uma temática mais diferente entre muitos livros da Bíblia, né? Verdade. Quem já leu, quem teve a oportunidade de ler e já leu Eclesiastes, ou quem nunca leu aí, depois desse vídeo, se você sentir animado, leia, medite sobre ele. 12 capítulos só, pouca coisa, gente. Eu falei num dia. E, bom, eu trouxe duas coisas aqui. Na verdade são três. Não, são duas mesmo, porque senão a gente vai acabar mais uma hora aqui. Vamos falando. De temática que esse livro traz. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também, compartilhar com o Jonathan, que é uma visão que eu tenho. A gente tem, acho que, não sei, da última conversa que a gente teve sobre Eclesiastes. Mas é um livro que vocês vão perceber que ele fala sobre uma palavra muitas vezes. Eu vou contar só de versículos que ele fala dessa palavra. Eclesiastes 1:2, Eclesiastes 1:14, 2:1, 2:11, 2:15, 2:17, 2:19, 2:21, 2:23, 2:26, 3:19, 4:4, 4:7, 4:8, 4:16, 5:7, capítulo 5, versículo 10, capítulo 6:2, 6:9, 6:11, 6:12, 7:6, 7:15, 8:10, 8:14, 11:8, 11:10, 12:8, e para no 12:8. No... Então assim, Deu quantos? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 14, 16, 18,
21, 20, 23 vezes uma palavra é mencionada, quer dizer, ela é mencionada mais vezes, tá? Mas são versículos, são 23 versículos, mas às vezes essa palavra ela é mencionada tipo assim, tan de tan, né? Então eu vou começar com o capítulo 1, versículo 2, que diz: vaidade de vaidades do pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Só nesse capítulo são 5 vezes essa palavra era colocada, pra gente ter uma ideia do quanto o pregador quer falar sobre a vaidade. E vaidade, no nosso vocabulário, né? Vaidade, o que significa vaidade pro vocabulário brasileiro? O que significa, o John, você sabe? Cara, vou até pegar aqui, peguei aqui, ó. Na minha cabeça eu diria que Tá, vaidade o que você diria assim pra ti? Vaidade pra gente no nosso uso, assim, parece aquilo que não serve a um propósito além da minha própria vontade. Você acha que isso é Pra vaidade? mim é algo bobo que eu quero. Hoje em dia tá muito ligado à imagem corporal, né? Tá muito ligado à imagem corporal, a como eu quero que as pessoas me vejam, por exemplo, sabe? Sim. Sim. E vaidade, para o dicionário português, segundo a definição de Oxford Language, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência, ilusória. Olha que interessante, essa é a segunda. Legal. Quer dizer, resumindo, qualidade, visando a própria qualidade, né? Pode-se dizer assim. Calma, lê o início de novo, por favor. Oi? Lê o início a primeira ou a segunda definição? Tá falando de quê? A definição aí de Oxford. Tá, a primeira definição é valorização que se atribui à própria aparência. Valorização, tá, isso. Essa palavra que eu queria. E a valorização. E olha a segunda. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência, ilusória. Olha que interessante. Porque, de verdade, a qualidade ela não é uma característica física. Ela é sobre o físico, é diferente, né? Porque eu tô falando assim da vaidade que a gente vê, que a gente entende como vaidade. Nós entendemos como vaidade no nosso meio, né? Eu tô falando do que Eclesiastes vai dizer do que é vaidade. Sim. Porque vocês vão entender que, na verdade, para o pregador, ou seja, para Eclesiastes, para quem escreveu, foi Salomão, né? Foi, né? Isso, Salomão. Para Salomão, para o pregador, ele se auto-intitula durante Eclesiastes o pregador. Para ele, tudo é vaidade. Exato. E é interessante a gente também pegar a palavra no original. Não sei se você pegou, mas a palavra no original também é contra-intuitivo. Eu peguei, então, é diferente, né? Pegou. Então lê pra gente. Vaidade de vaidades. Vamos lá. Rebel, ou raramente no... bom, o nome é rebel, né? Procedente de vapor, fôlego, vaidade ou vão, uma coisa assim. É bem... Exato. Esse é o conceito do primeiro, de Eclesiastes 1, né? Eu vou pegar de Eclesiastes 12, 8, que é o último versículo praticamente que ele fala sobre vaidade, né? E não muda, tá? Não muda, né? Eu não peguei todos os vaidades que tem no versículo no capítulo de Eclesiastes, porque são, sei lá, acho que com certeza são mais de 50 nome de vaidade. Mas, bom, eu acredito que ele não mude isso, mas ele fica no rebel mesmo, sabe? Rebel no sentido assim. 30, eu contei aqui 30 usos de rebel no Eclesiastes aqui. 30 usos aqui de rebel. 30 versículos, né? Não só 30 usos. Tem 30 versículos. 30 versículos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, são 5 rebeldes, por exemplo. São 5 vaidades. Isso. E vaidade de vaidades do pregador, né? Isso, exatamente. Então, assim, pra gente, vaidade é uma coisa. Agora, pra Eclesiastes, pro pregador, o que seria vaidade? O que seria essa... Fôlego, vapor, fumaça. Algo que é tão breve como vapor, cara. Tem uma metáfora que eu gosto muito, Jonathan, que eu acho que talvez se entre
nesse ponto. Que é, se a gente levar em conta que vaidade é tipo vapor, fumaça ou neblina, é algo que se esvai, né? Que acontece, mas se esvai, ela não fica, ela não é perpétua, né? Entendeu? Não é perpétua, não é perene, né? Sim. E eu acho que seria uma metáfora boa para dizer sobre isso é que ela é como lágrimas na chuva. Porque ela se esvai, sabe? Como lágrimas na chuva. Tipo, esse é um filme? Hã? Eu peguei Blade Runner. Do Blade Runner, né? Eu nunca vi o filme, mas como que é usada essa metáfora lá? É uma metáfora muito boa. Quando eu vi ela, eu falei, rapaz, nossa, é uma ótima metáfora para se usar, porque realmente, né? Isso se esvai e se perde com o tempo. Eclesiastes 12 vai falar sobre isso. 11 e 12 vai falar sobre isso. Mas ele é um livro que trata tudo como vaidade, ou tudo como algo que não é perene, não é perpétuo, tudo é finito. Sim. Não importa quanto tempo dure, não importa o quanto eu use, o quanto da importância, a minha vida é finita, a minha juventude é finita, os meus desejos são finitos, meus sonhos acabam um dia, eles se trocam, eles se esvaem, eles mudam. Entendeu? Isso é quase uma crise existencial, porque a gente pensa... quando a gente é pequeno, a gente tem sonhos e os sonhos mudam. Quando a gente é pequeno, nós temos desejos, esses desejos mudam. Nós temos ambições e essas ambições mudam. Nós gostamos de uma coisa, mas gostamos de outra, mas amanhã meu prato favorito pode ser outro, porque meu gosto muda. Entendeu? Até a audição não é para sempre. Eu vou perdendo com o tempo. Né? Então, o tempo, ele é a provação do que é finito, né? Porque é através dele que as coisas se mostram que não são eternas, né? Exato. Ele é o fogo que prova. Exato. É o fogo que... E você pode dizer que a fumaça, ela pode aparecer depois que o fogo já se foi. Você pode deixar uma brasa sem fogo, saindo fumaça. E a fumaça tem a característica de ser rapidamente sumir. Então ele está dizendo do quão perene, do quanto que não afeta em nada. A fumaça, ela tem no máximo um cheiro, né? Mas ela não afeta em nada, ela não muda em nada a constituição do universo. A fumaça, ela não muda em nada a percepção, a vida de alguém. Ela não, se você tocar nela, você não sente. Você sente um ar quente, que talvez tenha um cheiro. Então ele não pode sequer influenciar no espaço. Ele não pode tocar, né? Você não pode ser tocado. De tão efêmero e insignificante, de baixa influência, é algo que você não consegue usar para concentrar energia, poder matar, associar com a entropia, né? Isso. Não vou entrar em entropia, não. Ó, a gente tava conversando antes de começar o vídeo aqui, a gente estava falando sobre finitude e infinitude, o quanto são diferentes os conceitos, parecem que estão próximos, mas a infinitude e a finitude são qualitativamente diferentes, não quantitativamente diferentes. Porque não existe... você pode pegar finitos números e empilhá-los. Você nunca vai chegar perto da infinitude do que é o infinito. Né? Exato. Isso daí é uma tentativa de explicar do porquê que o finito e o infinito eles são tão diferentes, eles são em qualidades diferentes. E não é quantidade, não é uma questão de quantidade, né? É uma questão de qualidade, como o Jonathan falou, o Jonathan tinha falado isso mais cedo, né? Cara, quando você pega cara, maldito seja o dia que me ensinaram que o 8 deitado é o número do infinito. O 8 deitado não é o número do infinito. O 8 deitado é um sinal, um símbolo matemático para representar o infinito, que não é um número. E eu tive que chegar até a idade adulta para chegar na faculdade, fazer cálculo e meu professor ensinar que aquilo não é um número, que o infinito não é um número.
Porque a minha infância me ensinaram que era um número. Uhum. Aí eu entendi que o infinito não é um número. Só que É um a conceito, gente escreve lá que a função é f de x igual a x sobre 5. E aí você pega o limite, vou explicar, mas você pega o limite o limite quando x tende a 5, o limite à esquerda de quando x tende a 5 dessa função é infinito. E aí o cara vê lá que dá infinito e acha que infinito é um número que é o resultado daquela mas não é. Ele acha que é o resultado daquela conta do limite, mas não Ele tende ao infinito. Infinito. Exato. E quando dá infinito, significa que não há um limite, porque não há um número. O que ele está dizendo é que o símbolo de infinito é usado para representar uma tendência arbitrariamente alta. É só usado para isso, para representar isso. E aí, na cabeça das pessoas, veio-se se você não entende, não sei, não precisa ter entendido o que eu falei sobre limite, mas o que significa é que as pessoas veem o número infinito ser usado na matemática e acham que ele é um número. Ele não é um número, ele é um símbolo para representar uma tendência. E aí é daí que vem a diferença de que infinito não é um número muito, muito grande, um dia ele se torna infinito. Uhum. É uma diferença qualitativa e não quantitativa. Uhum. Exatamente. E por que? É aí que a gente estava falando da diferença de dois. Exato. E por que a gente veio entrar em infinito e finito? Que é para demonstrar e tentar, na verdade é uma tentativa de demonstração do que Deus é, né? Porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus como eu tinha falado, a gente tinha falado mais cedo, inclusive, eu tava conversando com o Jonathan, a gente falou assim, a distância entre Deus e um homem não é que Deus é 1 quintilhão de vezes maior que um homem. Não é. Porque você pode empilhar a força de toda a humanidade em um só homem e ele não chega na qualidade de Deus. Porque não é assim que funciona o finito e o infinito. O homem ele tem um limite e Deus é infinito, ou seja, ele é ilimitado, ele é eterno. Tudo isso que tende, todos os adjetivos que tendem ao infinito, que são infinitos, porque tender ao infinito não é ser infinito. Todos os adjetivos que são para demonstrar infinitude, ou seja, eterno, ilimitado, que mais? Sei lá, né? Por aí vai. Bom, esses adjetivos, eles são qualidades, né? São qualidades inerentes a Deus, correto? Uhum. E existem adjetivos para o homem, que é finito. Finito. Breve, efêmero. Breve, efêmero. Que mais? Mortal. Oi? Mortal, né? Mortal. Que são... A gente está falando... A gente não está falando sobre qualidades espirituais. A gente está falando sobre qualidades... como eu posso demonstrar assim? Sobre qualidades do nosso ser mesmo. Porque nós viemos ao pó e ao pó nós voltaremos. Ou seja, existe um fim para isso, né? E uma forma legal de demonstrar isso, o Eclesiastes 1, ele começa legal falando sobre isso. Ele começa, no 1:2, ele fala que vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasceu de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador,
venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadou em um trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Tome. Cara, esse capítulo 1 de Eclesiastes é um... Nossa, é lindo. É muito bonito. É a palavra de um sábio demonstrando o que a sabedoria lhe demonstrou. O que a sabedoria pôde lhe dar sobre o desfecho da sua vida. Sobre o desfecho das ações humanas. Sobre o desfecho do que ele procura. Fama, dinheiro, riquezas. Salomão tinha tudo. Salomão, com certeza, era uma das pessoas mais ricas que já pisaram na terra. Uhum. E ele demonstra que vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O que você... Correr atrás do vento é uma coisa que nada, né? Tipo assim, o vento passando aqui, eu vou tentar pegar o vento, você... Ué, cadê o vento? Exato. Ou seja, não existe possibilidade, não existe... Correr atrás do vento é interessante porque não é só uma atividade difícil. É uma atividade difícil e que você nunca vai ter uma métrica, uma medida objetiva se você foi bem sucedido ou não. Eu corri atrás do vento e você conseguiu? Ah, acho que sim, não sei. Tipo, tô correndo. O vento estava lá, eu corri, cheguei nele, não sei. Não existe uma medida. Então você saber se você alcançou o vento está sempre ventando. Então, o mundo está sempre girando. O mundo está sempre girando. Vento, mar, mareia, né? Uhum. Então, as coisas, o mundo mundeia e o homem, ele é vaidade. Isso, é vaidade. Tudo é vaidade. E ele demonstra que... Você quer falar uma coisa, Jonathan? Não, pode ir. Segue isso. Ele demonstra que as maiores ambições, os maiores desejos que o homem pode tentar vir a crescer no coração humano e formar raízes e futuro para ele, é vaidade, é correr atrás do vento. Não existe nenhuma forma de se alcançar esse vento. Nenhuma forma de algo que vem de nós tornar a ser algo que valha, algo para ser eterno, entendeu? Uhum. Porque de nós não existe nada que possamos fazer para tentar tornar eterno aquilo que... Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando nós... Como eu falei, nós somos finitos. Nós somos efêmeros. Nós morremos. Nós voltaremos ao pó. Qual é a Jonathan? Certo. Isso é da nossa natureza, né? Isso é da natureza humana. Mas Deus tornou o impossível possível. Porque Ele nos deu uma chance de tornarmos eterno a nossa finitude. Como? Através de Jesus. Tá. Entendeu, Jonathan? Aí beleza. Por exemplo, só tô com medo de entrar nessa através linha. da busca... Oi? Só tô com medo de entrar nessa linha e não conseguir nunca mais voltar para Eclesiastes. Não, beleza. Não, calma.
eu só tô entrando aí, é verdade, porque se a Não, gente entrar, mas eu vai, não mas volto. vai. Por Mas isso você que eu entendeu o que não eu tô quis falando dizer, assim, né? vai lá, mas eu não vou com você, que senão a gente não volta. Não, beleza. É isso, porque é através. Isso daí é quase meu poético, né? É através de Jesus que nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Eu sou o pão da vida. Eu sou. Né? Bom, ele é a vida eterna, correto? Correto. Beleza? Quem crê em mim jamais terá sede. Né? Ainda que morra, Entendeu? viverá. Então, isso é para demonstrar que no final de tudo, a nossa carne, que é finita e morre, nós venceremos sobre ela, entendeu? Tipo, nesse sentido, sabe? Sim. De que Sim. nós somos criados, nós nascemos para sermos finitos, nós nascemos, tipo, entendeu? Nós Deus nascemos com colocou a esses eternidade adjetivos. no coração do homem. Oi? Deus colocou a eternidade no coração do Exato, Deus homem. colocou a eternidade no coração do homem. Exatamente. Nós nascemos com esses adjetivos de sermos. De morrermos, mas morremos por quê? Porque nós somos, né? Nós tínhamos semente do pecado, por aí vai mais. De qualquer forma, sim, nós nascemos mortais, né? Entendeu? Bom, eu queria entrar um pouco Isso. mais profundo nisso, mas sem entrar num. Bom, Não, se sabe? você quiser, pode ir. Não. Pode falar, John. Senão vai se perder. Então, Pra achar segredo. o que eu ia falar é o seguinte. A gente tá falando de Deus colocou a eternidade no coração do homem. Uhum. E é curioso isso, porque a percepção de que as coisas são efêmeras e fumaça e vaidade, a percepção disso, o único motivo de nós percebermos é o fato de Deus ter colocado a eternidade no coração do homem. Não, e olha só. Isso daí que você tá falando da eternidade do coração, só para contextualizar, é Eclesiastes 3:11, tá? Exato. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ah, caramba! Eu nunca lembrava do texto inteiro. O texto inteiro dessa parte de sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim? Olha só, ele pôs a eternidade no coração do homem sem que ele possa descobrir. Então, ele não sabe por quê, mas ele tem a plena capacidade de perceber que a vida da forma que ele conhece, material, É verdade. Como a gente falou em Romanos 1, ele tem a plena capacidade de perceber, se ele não deter a verdade pela injustiça, que ele vai olhar para o coração dele, olhar para a vida, para o que está em volta, para o fato dele ser pó, e ele pode perceber apenas com a sabedoria, com o entendimento do que acontece debaixo do sol. Ele vai chegar à conclusão de que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Salomão tinha até mais do que isso, porque Salomão conhecia a Deus. Mas qualquer um tem as premissas para chegar nessa conclusão. Quantas pessoas nós vemos assim no dia a dia que você começa a ter uma conversa um pouco mais profunda com a pessoa, tenho certeza que todos já tiveram essa experiência de você começar a conversar e o assunto entra numa veia meio psicológica, não, meio filosófica, de por que eu existo? Por que eu estou aqui? Eu me sinto vazio por dentro, tipo assim, qual é a existência? Qual é o... Entendeu? Qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Entendeu? E assim, essa é a busca pela eternidade, né? Essa é a busca... Ou seja, a eternidade nesse sentido assim... No final, o coração só vai se sentir saciado se ele encontrar essa eternidade, correto? E se você só encontra a eternidade como? Deus. Tendo acesso a Deus por meio de Jesus. Então, disso concluímos que a maior prova da necessidade que o homem tem de Deus está dentro do homem. Porque Deus não deu a conhecer todas as obras de Deus do início até o fim.
Mas ele pode olhar para si mesmo e perceber. E é isso que o C.S. Lewis fala. Porque o C.S. Lewis era um ateu, mas estudioso. E aí ele começou a estudar. E ele começou a estudar o que era a Bíblia. E ele começou a se interessar pela Bíblia, a mesma coisa que o Chesterton fala. Porque a Bíblia parecia trazer exatamente a imagem que substituiria o que precisaria ser verdade. Deixa eu explicar melhor. Bom, a frase do C.S. Lewis eu passei a crer em um Deus infinito porque eu compreendi que havia um buraco infinito dentro de mim. Essa é a frase do C.S. Lewis. Nossa. É algo assim, eu vou pegar ela aqui certinho, mas é algo assim. Uhum. Então o C.S. Lewis é um cara que traçou esse caminho de entender, olhar para si e perceber que nada se faz novo. Então, essa discussão filosófica que o cara chega, e muitas pessoas que você conhece podem dizer, cara, a vida não tem sentido, é isso aí mesmo, nascer, trabalhar, ter filho e morrer. E o cara se conformou com isso. Mas se ele meditar nisso, e ele não se conformar com isso, porque no nosso coração, nós temos desejo de algo mais. Porque poderia muito bem, concluindo o que eu comecei a falar, da percepção decorrer da eternidade no nosso coração, que é porque nós poderíamos muito bem ser seres igual o cachorro. O cachorro, em nenhum momento, ele se preocupa com a efemeridade da vida dele. Em nenhum momento. O passarinho... Tem um vídeo de um programador famoso, e ele tem problema de esquizofrenia. Ele streamava com esse problema de esquizofrenia e tal, então ele delirava em stream o tempo todo. Mas o que ele falou? Teve uma época que ele estava refletindo sobre um pássaro. Ele falou: o pássaro ele olha para a tela do computador, e estava cheio de código que ele estava programando, e ele viu o pássaro olhando para o computador. E ele falou: uou! Esse pássaro não tem ideia do que ele está vendo. Mas ele não tem compreensão da realidade em volta dele, mas o que ele faz? Ele entra em pânico? Não, ele não consegue entrar em pânico. Porque pânico não faz parte do vocabulário, não nesse sentido. Exato, ele aprende o que é perigoso e o que é seguro e consegue sobreviver. O homem não é tão simples assim. O homem, ele vê as coisas e ele procura sentido nelas por causa dessa eternidade do coração do homem, que é a imagem, que é o fato da gente ter sido em Gênesis 1:26. Essa é a coisa para mim mais próxima que explica Gênesis 1:26, de termos sido feitos à imagem e semelhança da Trindade. E essa eternidade, um dia, ela não foi um buraco, ela foi parte de nós. Hoje ela se tornou um buraco, desde que o homem pecou. E agora, a maior prova de que nós somos seres eternos e necessitados da eternidade é o buraco infinito dele. Interessante isso, né? Deixa eu ver se eu consigo a frase certinha. É por isso que o pregador, né, ou seja, Salomão, ele no livro todo que eu fui pegar para ler, ele disserta sobre as infinitas formas de tentar preencher o coração do homem. Ele fala sobre alegra-te com a mulher da tua mocidade, mais à frente, ou seja, amor, né, paixão. Ele fala sobre trabalho, sobre afadigar-se debaixo do sol. Ele fala sobre dinheiro e riquezas. Eclesiastes, um pouco mais à frente, ele fala sobre o dinheiro e riquezas. O capítulo que ele fala sobre dinheiro e riquezas, ele dá a si mesmo como exemplo disso. Deixa eu ver se eu achar aqui. Porque, gente, eu tô com uma Bíblia diferente. A minha, eu esqueci lá em Uberlândia. Eu esqueci a minha. Nossa. Aí lá tinha tudo. Tá todo marcadinho o negócio. Ai, nossa. Bom, a frase do Lewis é: ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Foi assim que o Lewis se converteu, né? É que ele tá falando da conversão dele. Essa é a frase dele, né? Aquela coisa de buraco, de eternidade, foi a minha interpretação. Uhum. Peguei a capa desse livro aqui do C.S. Lewis. Tem um volume único, tem um volume de vários livros do C.S. Lewis aqui. Aí tem essa frase aqui atrás. Linda, né? Muito legal. O que eu queria colocar na frente é Eclesiastes 2, falando assim, né? Ele dá outros exemplos, né,
sobre formas do ser humano tentar preencher aquilo que é espaço somente de Deus, né? Então, 2 fala, disse a mim mesmo, 2:1. Venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isto também não fazia sentido, porque disse, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho, outro prazer, que é o vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, e enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água. No 7º ele fala, comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive gados e rebanhos. Juntei grande quantidade de prata e ouro, contratei cantores e cantoras, tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou a sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Olha só, no trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E ele começa a falar sobre... Quer dizer, é a demonstração de que tudo que essa vida pode vir a oferecer no mais alto nível não chega perto de tentar preencher esse vazio no coração do homem, né? E ele termina Eclesiastes, ele continua Eclesiastes nessa pegada, assim, nesse nível, falando de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? E eu gostaria de colocar aqui também na mesa, o Jonathan, sobre Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, né? Antes eu vou começar com Eclesiastes 11:8, que diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. E você pensa até aqui e fala assim, rapaz, mas que conselho é esse, meu irmão? Não é não? Tipo, você para aqui, eu vou parar aqui. Parei por aqui. Que conselho é esse? Ele falou para eu buscar prazer, eu vou agradar o meu... Alegrar com os prazeres do mundo? Opa! Bom demais. Bom demais, o Salomão. O Salomão é muito sábio, meu Deus do céu. Esse homem é sábio demais. Mas ele termina. Sabe, porém, de que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aí, são duas coisas que não se pode comprar. São coisas que todos nós temos, já tivemos, quem está assistindo aí talvez for mais velho, já teve a juventude, a primavera da vida, já passou por ela. Teve aqueles que transformaram ela em prazer e glória para o próprio corpo, para a própria carne, porque não tinham conhecimento de Deus. Tem aqueles que têm o conhecimento de Deus, mas mesmo assim escolhem se alegrar com a mulher da sua juventude, entendeu? Sem Deus, né? Escolhem buscar o mundo, por aí vai, né? Usando a juventude e a primavera da vida como gás e como uma forma, tipo assim, de buscar prazer, sabe? Há outros também que usam a juventude, essa fase que é vista como a fase de mais energia, para o maior investimento de tempo para carreira e finanças. E aí o cara coloca todas as esperanças dele nisso, né? Coloca todo o tempo dele nisso.
né? E para Exato. muitos esse tempo de vaidade é algo que não se pode comprar, porque é o que vai determinar em grande parte da sua carreira, né? Para muitos é isso também. Exato. E aí eu quero entrar no capítulo 12. Eu vou ler o capítulo 12 aqui, do 1 ao 9, tá? Que é bem interessante também, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, tua juventude, né? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, lembra-te, antes de chegar, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, da tua juventude, na primavera da vida. Antes que os teus olhos não consigam mais ver o sol e as estrelas, né? E antes que você olhe para os anos que está e diga, não tenho prazer nesses anos. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores de boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Ou seja, antes de... no capítulo 12 ele descreve de forma poética o envelhecimento. Sim. A inevitável ação do tempo sobre a efemeridade da vida, sobre a finitude do homem. Né? E a descrição do que é envelhecer. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Esse versículo, no 6, diz... Aí ele fala assim: e ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, digo assim para todos nós, né? Isso não vale só para quem está falando, para mim, para o Jonathan, para todo mundo, né? Não importa a idade que nós tenhamos, né? Vamos lembrar daquele que nos deu a oportunidade de poder conhecê-lo, que nos amou, que deu sua vida por nós, que tem um propósito, que tem um plano para nós. Né? Aquele que nos predestinou, aquele que nos deu a oportunidade de sermos feitos seus filhos. Não é não? E de tudo... Você vai falar, Jonathan? Não, teve. Eu ia falar assim, e de tudo o que Eclesiastes tem, eu acho o mais interessante desse capítulo é porque ele tem uma moral da história. Ele tem uma moral. Ele fala tudo isso, 11, 12 capítulos ele fala, para chegar no final e sintetizar tudo que é sabedoria e tudo que é a vida dele pode vir a tentar sintetizar. Tipo assim, imagina que eu conheço uma pessoa muito sábia e ela está no leito de morte, e eu falo assim: qual é o seu o melhor conselho que você poderia dar para alguém como eu, Daniel, jovem, 23 anos, terminando faculdade, fazendo concurso para passar? Qual é o melhor conselho que você pode me dar? Aí Salomão tá lá, abençoado com sabedoria, um dos caras mais ricos do mundo. O cara já teve tudo que o homem pode imaginar, de qualquer tipo de coisa. Não existe nada que o Salomão não tenha tido. Daniel, nunca teve um celular. Não, beleza. Nunca tenha tido.
De riquezas, a prazeres, a mulheres, a terra, a tudo. Ele diz, no 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é. O que é suma? Suma é conclusão, tá? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, é a conclusão. A conclusão. Puf. De tudo que eu falei aqui é o seguinte, ó. Então, beleza, eu já vivi tudo, né? Eu vou sintetizar tudo que eu vivi na minha vida em uma frase, que é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Todo. Porque Deus vai te pedir conta. Não é não? Por isso que vale a pena você lembrar de Deus na juventude, né? Por isso vale a pena. Eu vejo muitos dizerem, né, que é isso que você falou, de aproveitar a juventude, você tá perdendo a juventude, né, com seguindo a Deus e tal. E, cara, como tá perdendo a juventude quem diz isso, né? Porque o que Salomão tá dizendo é exatamente que ele já passou pelo caminho que todo homem poderia desejar, todo homem sem Deus poderia desejar, Salomão tinha. Por isso fala assim, né, além de sábio, o pregador, além de sábio, ainda ensinava o povo. Porque ele teve essa bondade de alcançar tudo, ter toda a sabedoria, ter toda a riqueza, tudo que muitos desejam, e poder aconselhar as pessoas que desejam isso antes delas conseguirem dizer se isso vale a pena ou não. Dizer, ó, você que deseja isso tudo, eu cheguei, eu consegui. Né? Eu conheço pessoas pessoalmente que contaram a história, né, de como abriram uma empresa, né, tipo, eram pobres, assim, abriu uma empresa, aí o cara abriu uma empresa, começou a ganhar dinheiro, começou a ter muito dinheiro, comprar casa, comprar carro, comprar BMW, comprar Lamborghini, até chegar ao ponto de comprar avião, e, tipo assim, o cara tinha tudo, ele zerou a vida, financeiramente. Mas, quando ele conheceu Jesus, ele viu que isso não era nada, né? Conheço pessoa, dá esse testemunho pessoalmente. E Salomão tá falando a mesma coisa. Eu cheguei, eu fiz tudo que vocês desejavam, mas deixa eu falar para você, tem algo melhor que você já tem acesso hoje e que você não usufrui. E você já tem acesso. Então, aproveita a sua juventude antes que você chegue em dias de velhice e diga, eu não tenho prazer nesses dias. Aproveita para ter o seu prazer da juventude em Deus, com Deus. Porque isso é uma coisa que também você vai sentir falta disso se você não tiver. Né? O cara acha que, pô, se eu não aproveitar minha juventude com os prazeres da carne, eu vou ficar velho e vou me arrepender. E Salomão tá dizendo, cara, se você não aproveitar a sua juventude para agradar a Deus, você vai ficar velho, vai se arrepender. E quantos irmãos nós não conhecemos, né, que se arrependeram? Eu mesmo me arrependo de um trecho grande da minha juventude. Eu também. A gente, quer dizer, nós... Eu digo assim, Jonathan, a gente fala que a gente é jovem, né, mas eu não acho que a gente é jovem, não. Acho que a gente é adulto já. E... Às vezes eu tenho a impressão, Daniel, que a Bíblia chama de juventude até o cara de uns 30 anos, viu? É por causa da energia, né? Tô falando assim, de ter... Mas energia, eu entendo o que você tá falando. Entende o que eu quero dizer? Eu tô falando assim, de falar puramente de juventude como nós entendemos hoje, eu concordo contigo. Eu também me arrependo de escolhas, de muitas coisas que eu fiz no passado. Muitas. Eu fico... E daí aquela sensação, né? Que hoje nós vemos... Eu vejo assim, o Daniel do ano passado era um Daniel diferente. Eu tenho certeza que o Daniel do ano que vem vai ser um Daniel muito diferente do Daniel desse ano, né? Como eu me vejo esse ano... Eu olho pro meu Daniel de 2024, do ano passado, dessa mesma época do ano passado, e penso assim, cara, tem tanta coisa pra aprender, melhorar, aprender de Deus as coisas, entendeu? E o de 2024, olhava pro de 2023 e falava, nossa, mas esse rapaz não sabe o que é a vida não, E o de 2023 olhava pro de 2022 e assim por diante, e parece que eu sempre achava que eu tava no ápice de algum tipo de conhecimento. Tu tem essa sensação também, Jonathan?
Que parece que... Não tem, não? Não é essa de eu sempre achar que tá no ápice? Me explica melhor. Eu acho Não, que tipo não. assim, eu tenho que ter um entendimento de que hoje eu tenho um certo nível de conhecimento da Bíblia, um certo nível de conhecimento da vida, um certo nível de conhecimento de muitas coisas, né? De maturidade, por aí vai. E eu tenho que ter o conhecimento de que ano que vem eu vou olhar para o eu de hoje e vou pensar o quanto eu era imaturo, entende? O Tá. quanto a gente Sim, vai evoluindo e por aí vai, sabe? sim. Porque Quanto a gente tinha se a percepções gente erradas olhar. de algumas. Oi? E ver o quanto a gente tinha percepções erradas de algumas Percepções coisas. erradas sobre vários aspectos, sabe? Entendeu? Sobre muitas coisas da É. vida que Justo. mudam, entendeu? E Sim. isso, beleza. Agora, a gente falando sobre a questão de arrependimento de coisas da nossa juventude. Não que a gente seja velho também, né? Não que cessaram nossos moedores de boca, nem que a gente, né? Bom, mas você entende o que dizer, né? De Sim. que nós dois temos essa questão de, houveram anos que eu caí muito, que eu me afastei muito de Deus, houveram anos que eu me aproximei muito, e houveram anos que eu me afastei muito. Houveram anos que eu me aproximei muito, que eu me afastei muito. Houveram as coisas que eu fiz que me afastaram muito de Deus, houveram as coisas que eu fiz que me aproximaram muito de Deus. E olhando para esses anos que eu estive afastado, no sentido, tipo assim, de... Afastado mesmo, sabe? No sentido mais puro da palavra, né? Nós temos arrependimento de coisas. Nós olhamos pro passado e falamos assim, pô, hoje eu faria diferente, né? Com a visão que eu tenho hoje, se eu voltasse, eu faria diferente, né? Mas isso é uma coisa que todos nós, na verdade, temos, né? Com a visão, né? Com a idade. Se a gente voltasse 10 anos no passado, nós faríamos muitas coisas diferentes, né? Uhum. Que calor. Mas é muito interessante esse final. E como ele fala do pó. Né? Antes que se rompa o fio de prata, se pedaça o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, E o como o espírito era, e o espírito volte a volte a Deus Deus, que o que o deu. deu. Pensa sobre a morte enquanto está vivo. Pensa sobre a morte enquanto está vivo. É. Porque amanhã nós podemos não estar vivos, por exemplo. Exato. E Exato. é simplesmente uma questão do pó voltar à terra. Exato. Para você morrer é só isso que tem que acontecer. Não precisa de muito, né? Essa carcaça precisa parar de funcionar. Exatamente. Não é não? É isso. Bom, Eclesiastes, uma palhinha sobre o livro inteiro, né? Basicamente, a gente não pegou todo o capítulo. A gente poderia falar de cada capítulo, né? Mas Pegar aí, um pô, ponto. Jesus Eu amado. diria que a conclusão final é uma conclusão teórica e uma conclusão prática, digamos. A conclusão teórica é tudo é vaidade e a conclusão prática é teme a Deus e guarde Guarda seus os mandamentos, mandamentos. porque isso é dever de todo homem. Essa é Porque a se tudo é vaidade, eu só me resta servir o que é eterno. Exato. Se tudo é efêmero e não serve para nada, só basta eu procurar o que é eterno. Então, esse Exatamente. teme a Deus é um conselho que serve para quem não acredita em Deus. Que quer dizer assim, procure a verdade, respeite a verdade, respeite a justiça e procure, porque quando você encontrar, você vai encontrar Deus. E eu quero entrar num ponto aqui também, rapidinho, só antes de terminar, Jonathan. Que é o que é temer, tá? Temer é uma palavra forte, tá? Mas temer é... Esse temer, ele é yare. Ui, yare. Que quer Yeah. dizer reverenciar, ter medo, ser temível, honrar, respeitar, ser pavoroso, causar espanto e admiração, ser tratado com admiração, inspirar, amedrontar ou aterrorizar. Bom, Deus tem que ser visto de muitas formas. E uma das formas que eu digo assim, a minha experiência que eu tenho sobre as tentações que me vêm no dia a dia e as tribulações que me vêm, Jonathan, é eu tenho aprendido muito a temer a Deus, sabe? Temer mesmo.
E isso é algo que é sem volta. Porque quando a gente aprende a temer a Deus, Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus é justiça, né? E temer a Deus, reverenciar, admirar com o máximo de respeito e com a palavra diz mesmo, sabe? Medo, né? É necessário para a gente respeitar aquele que nos deu vida, né? É isso aí. Eu diria assim, a gente pode entrar num quesito de temer mesmo no futuro, mas senão a gente vai passar aqui muito tempo, né, falando sobre isso. Mas é como se fosse assim, a gente não teme a Deus depois de ser revestido de Cristo, mas se você imaginar a hipótese de se afastar de Cristo, você tem que aparecer um temor dentro de você. Se você imaginar a hipótese, é isso que você diria? Eu diria, não, eu diria que John, a gente precisa aprender realmente a temer mesmo, entendeu? A temer. Não no sentido de uma pessoa que tem medo do carcereiro, sabe? E se eu tenho medo de alguém, eu tenho... Vou pensar de outra forma assim. O teu pai, tu respeita ele? Sim. Tu teme ele? Não, acho que não. Então, o meu pai, eu respeito e eu temo. Mas o temor que eu tenho sobre ele não é o temor de me cagar de medo, tipo, me pelar de medo, entendeu? No sentido de medo de... Ah, ele tá vindo, ai meu Deus, entendeu? E sim de... Eu tenho o temor de desrespeitá-lo. Eu tenho o temor isso, é o que eu falei. De não... Isso. Tipo assim, é esse temor. É o temor de pecar contra ele, pecar contra Deus, não fazer a sua vontade. E não o temor sobre quem ele é. E sim sobre o que eu posso fazer... exato. E de respeite ele. Esse é o temor. Perfeito. Então, esse é o temor que muda na nossa vida, entendeu? Sim. Perfeito? Exatamente. Você falou a mesma coisa que eu usei em outras palavras. Exatamente. Tamo dentro, né? É isso. O medo que eu tô me referindo é a esse medo. Eu tenho medo de pecar contra Deus. Eu tenho medo da própria instabilidade. Da própria instabilidade, da minha própria falha. Eu tenho medo da minha própria falha. Isso. Eu tenho medo da minha própria falha. Porque eu sei que na hora que eu falhar, eu teria motivo para temer. De verdade. Exato. Né? Eu teria motivos para ter medo. Aí eu teria motivos para ter medo. Exatamente. Hebreus fala sobre o tipo de pessoa, acho que Hebreus 6 ou 4, que ele fala sobre algumas... sobre aqueles que experimentaram da glória de Deus, do Espírito Santo, de tudo, né? E voltaram e caíram novamente, né? Ele fala que, se não me engano, é esse versículo, esse capítulo que ele fala que a esses é como se estivesse crucificando novamente no Calvário a Deus, sabe? A Jesus. Sim. Esse é o medo máximo que nós temos que ter, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que eu peco, toda vez que eu desonro, que eu desmereço, toda vez que eu peco contra Deus, não é nada diferente de eu negar o seu sacrifício por nós, né? O seu amor por nós. Estou falando assim, o pecado voluntário. Na verdade, todos são voluntários, né? Mas sim, o pecado, tipo assim, premeditado, por exemplo, né? Porque existe pecado premeditado, né? Isso. E esse daí nós temos que correr... Que nesse capítulo Paulo chama de deliberadamente, né? Deliberado, isso, exatamente. Bom, é isso. Nosso episódio vai ficando por aqui. Novamente, perdão por esse tempo todo sem capítulo, né? Eu espero que vocês tenham gostado esse formato agora, tipo um livro inteiro, a gente conversando sobre ele, né? Bom, é isso. Que Deus abençoe a todos. Não, Jonathan? Isso aí, a gente pretende fazer mais formatos diferentes aí, então falem o que vocês acham de sair, né, surgiram formatos pra gente fazer. Exatamente. Né?
Exatamente. E falem, digam o que acharam. Esperamos que tenham gostado. Que tenham gostado. Tá bom, pessoal? Boa noite pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Boa noite. Até. Boa tarde, na verdade.